E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas nos tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Isaías 4, versículo 1. 7 significa perfeição. Mulheres simboliza a igreja. E esse homem é Jesus Cristo. Mas o que isso significa? As mulheres se personificam as várias denominações que existem por aí. Todas elas dizem ser a esposa de Cristo. E ele próprio se declarou várias vezes como esposo da igreja. E sempre o relacionamento de Cristo com seus fiéis é figurado na Bíblia como um matrimônio. As mulheres lhe rogaram: comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Pão é a palavra, simboliza as escrituras sagradas, a palavra de Deus. As denominações moldam as suas doutrinas da maneira que mais lhe ajusta aos seus interesses, moldado àquilo que creem pelas suas buscas pelas escrituras. Criam um caminho amplo aos seus seguidores. Aqui você pode se maquiar, pode cortar seu cabelo. Aqui nós temos carnaval com Jesus. Podemos dançar à vontade e se divertir. Esse negócio de roupas é coisa do passado. Usos e costumes? Isso aí já era. Aqui fazemos campanhas para a prosperidade financeiras. Aqui pobre fica rico. Tudo em nome de Jesus. Mas pelo amor do teu nome, Jesus, nós queremos ser a tua esposa. Deixa nós sermos chamadas pelo teu nome. Queremos ser a tua igreja. Ele dirá: não vos conheço. Você pode se perguntar: aonde você quer chegar com este assunto? Hoje, em um canal com notícias referentes a CCB, alguém publicou que um ex-cooperador da Congregação Cristã no Brasil, que havia passado para o Ministério de Jandira, que já não é mais Ministério de Jandira, que agora é Congregação Cristã Apostólica, ele se desligou da Congregação Cristã Apostólica e fundou uma igreja com uma nova linha de pensamento que surgiu há alguns anos atrás, a Igreja Inclusiva. Você pode se perguntar: mas o que é uma igreja inclusiva? Essas igrejas acolhem pessoas com a sua homossexualidades assumidas. Pode-se dizer que é uma igreja 100% LGBT. Uma igreja parecida com a que a ex-missionária Lana Holden, que era essa aqui, que pregava nos púlpitos da Assembleia de Deus. Agora a Lana Holden se tornou isso aqui. Eu não estou aqui discursando ódio e nem intolerância de maneira alguma. Eu só fico pensando no que é mais fácil: acolher uma pessoa escrava do pecado, porque Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8, versículo 34. A pessoa vai para essas igrejas e permanece pecando agressivamente contra a palavra de Deus, contra Deus, contra a Bíblia, sendo mais fácil ir para uma igreja que aceite o seu pecado e a sua inconstância no pecado, preferindo ir para uma igreja que aceite ele continuar no pecado, do que ir para uma igreja e se arrepender do pecado e se libertar dele. Agora me responda uma coisa: quem disse que igrejas sérias não acolhem homossexuais, lésbicas ou pessoas com qualquer outro problema pecaminoso? A diferença é que a maioria das igrejas tradicionais, como a Congregação Cristã no Brasil, Assembleias de Deus, igrejas batistas, Presbiteriana do Brasil, igrejas que recebem essas pessoas, mas não concordam com as suas práticas homossexuais. Um homem homossexual que tem excesso de hormônio feminino ou uma mulher lésbica que tem excesso de hormônio masculino pode ser cristão tranquilamente, porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Gálatas 5, versículo 24. Eu conheço vários irmãos que vieram dessas práticas, que obedeceram o chamado de Cristo e reconhecem que não têm inclinação ou pendor para um casamento heterossexual e acabaram dedicando a sua solteirice a Cristo. Como conheço vários irmãos convertidos que, quando eram ímpios, saíam com uma ou duas mulheres por noite. Eram temíveis predadores sexuais,
compulsivos e hoje servem a Deus, casados e maridos de uma só mulher. Por quê? Porque crucificaram os seus desejos na sua carne. Então essa figura de igreja inclusiva é um disfarce que formam pseudos cristãos, cristãos maquiados, ou seja, fantasiado de cristãos, porque cristão segue a Cristo e abandona o pecado, não permanece em práticas que desagradam a Deus. Essa pessoa, esse cooperador da Congregação Cristã no Brasil, que fundou essa igreja inclusiva, saiba que o que é pecado desde o Éden continua sendo pecado até hoje. Em 1 Coríntios 6, versículo 9, proclama dizendo assim: transgressores homossexuais não herdarão o reino de Deus. Uma igreja tradicional, ela aceita o homossexual, mas não aceita suas práticas pecaminosas. Já essas igrejas inclusivas, ou contemporâneas, como são chamadas, aceitam casais homoafetivos como membros, celebram os seus casamentos gays, fazem uma cerimônia religiosa, são ordenados pastores, diáconos, bispos, apóstolos, cada um procura o que lhe cai bem. Como o versículo de Isaías que citei no começo, comem o seu próprio pão e se vestem das suas próprias custas, mas querem serem chamados pelo nome do Senhor Jesus. É vergonhoso que uma pessoa que congregou conosco, que conhece a palavra de Deus, conhece a doutrina, se incline por uma condição de apoiar esse tipo de coisa. As dissidências têm sido uma vergonha de terem a capacidade de dizer que saíram da Congregação Cristã no Brasil. Umas estão cobrando dízimos, despejando óleo na cabeça das pessoas durante os cultos, fazendo um roda-roda dentro da igreja, parecendo um terreiro de umbanda. Agora surge essa outra dissidência que promete abraçar o povo com a bagagem do seu pecado. Preferem ajuntar o povo com o pecado do que ajudar o pecador a se arrepender e abandonar a sua vida de pecado. Pecado é violar preceitos, contrariar os padrões de Deus e ir ao contrário às orientações que a palavra de Deus nos dão como conduta de vida e de proceder como cidadãos e como seres humanos. Deus, ele ama o homossexual, mas ele não ama a sua homossexualidade. Aquele que se crucifica com Cristo, ele tem o seu velho homem crucificado e o corpo do seu pecado desfeito para não mais servir ao pecado. Quem diz ser de Cristo e continua nas práticas pecaminosas, não nasceu de novo e não sepultou o seu velho homem. Continua no corpo do pecado, servindo não a Cristo, mas servindo ao pecado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se aqui no canal, aperte o sininho da notificação e deixe o seu like, que isso ajuda muito o canal. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.